Então esse vídeo não é para pessoas que já são organizadas, é para quem tá tentando começar ou que às vezes já até comprou um planner ano passado e esqueceu de usar, enfim. Oiê, eu já contei por aqui que eu faço TCC, cuido da casa, cuido das crianças, já vem a segunda. Uma das coisas que eu várias vezes já respondi no Instagram é a famosa pergunta como dar conta de tudo, enfim. E a resposta é que não dá para dar conta de tudo, mas dá para dar conta de muita coisa se você se organizar. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu me organizo, eu uso basicamente 2 ferramentas e vou trazer as dicas práticas assim para você também começar a se organizar no dia a dia. Então não é para ser um vídeo teórico, eu realmente quero mostrar como eu faço. Se você também tiver outras dicas, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu acho que é um tema que a gente sempre pode melhorar. Antes de tudo, um disclaimer de que eu só me organizo hoje justamente porque eu sou uma pessoa desorganizada por natureza. Então eu tento muito melhorar nessa virtude da ordem. E aí ao longo dos anos eu fui buscando ferramentas e coisas que facilitariam no meu dia a dia. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Bom, eu comecei a usar o Google Agenda por conta do trabalho e eu acho que muitas pessoas também começam assim, porque é uma ferramenta muito prática, né, para você conciliar a sua agenda com a das outras pessoas, marcar reuniões, todo esse processo assim de empresa. Depois de ter usado bastante no trabalho, eu comecei a levar para minha vida pessoal e hoje a gente usa muito aqui na nossa família. Então hoje eu tenho a minha agenda do trabalho, a minha agenda Laís pessoal, a minha agenda família e a agenda do Vinícius. Então a gente tem essas 4 agendas, todas elas são compartilhadas assim entre eu e o Vi, e a gente consegue entender um pouco de como vai ser a dinâmica da semana, do dia de cada um, dando essa visão geral do Google Agenda. Aí, para quem não sabe, né, no Google Agenda você consegue cadastrar ali um evento e fica um bloquinho, assim, eu vou até colocar um print, fica super bonitinho, e você consegue ver que aquele horário tem alguma coisa. Também facilita muito visualmente, assim, você abrir. Às vezes eu quero marcar alguma coisa, mas eu vejo que o Vinícius já tem algum compromisso naquele mesmo horário. Então eu já fico, tá, peraí, acho que não vai dar. Só essa questão visual já facilita bastante. Coisas que eu costumo anotar no Google Agenda. Consulta, aniversário, se a gente precisa conversar sobre algum tema, então decidir sobre viagem X. A gente às vezes coloca também, porque várias vezes no dia a dia a vida acontece e aí chega a noite você não lembra do que você precisava conversar com seu marido. Então facilita muito se você também já colocar esse lembrete, que aí a outra pessoa também já fica sabendo. Voltando um passo atrás, né, às vezes a pessoa nunca usou o Google Agenda, quando você cria o evento, você já coloca assim o título, então quando a gente tem, por exemplo, consulta, coloca consulta Aurora Médico X, já dá pra colocar o endereço, coloca o horário, aí eu já convido o Vinícius, a agenda dele já fica bloqueada nesse horário também, facilitando muito a logística da família, porque até quando, por exemplo, eu tenho uma palestra numa quarta-feira à noite, é um dia que eu preciso que o Vinícius esteja aqui em casa para ele ficar com a Aurora. Então, eu coloco lá na agenda, palestra, taranã. Ele já recebe a notificação, já fica ligado que não pode sair de casa naquele horário, ele vai ter que estar em casa porque eu vou sair. E funciona também para quando a gente tem compromissos compartilhados, né? Ultrassom, médico, todos esses compromissos que os dois precisam estar, também facilita bastante. E não é porque eu anoto no Google Agenda que eu não coloco no planner, que eu já falei que eu sou esquecida e desorganizada, então eu preciso de muitas coisas me lembrando. Então eu coloco no Google Agenda, mas também depois eu escrevo manualmente no planner. Geralmente quando eu vou fazer o meu planejamento da semana, eu fico com o Google Agenda aberto, que eu já marquei algumas coisas lá, e o planner também, então eu vou consultando um e outro. Porque também quando, por exemplo, eu tô numa consulta e eu já vou marcar o retorno, o celular eu sempre estou com ele, né? Então, às vezes o planner eu deixei em casa. E eu só abro o Google Agenda, né, que tem um aplicativo, já marco certinho o dia na agenda. Provavelmente o Vinícius já vai receber a notificação, já vai ficar esperto também. E aí, mais pra frente, eu também vou anotando no planner conforme eu vejo que os compromissos estão chegando. E a vantagem aqui com o Google Agenda, você também coloca recorrência anual. E aí, os compromissos, por exemplo, aniversário, datas importantes da família, coisas assim, elas sempre vão aparecer, facilitando você não esquecer delas. E essa integração entre as agendas facilita muito, assim, a ter uma harmonia familiar, não precisar tanto... Você pode ficar em casa nesse dia, sabe? Umas coisas assim. Óbvio que essas conversas ainda tem que acontecer, mas só quando a pessoa já recebe a notificação, ela já consegue falar, não consigo, esse dia não dá, remarca esse café com a amiga, não vai funcionar.
E aí eu falei pra vocês que eu não sou uma pessoa naturalmente organizada. Quando eu comecei a morar sozinha, ter faculdade, ter outros compromissos, trabalhar, eu realmente comecei a sentir falta, assim, de ter uma visualização de como ia ser minha semana, compromissos, tudo que eu precisava entregar, que eu comecei a me perder de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí foi nessa época, mais ou menos em 2018, por aí, que eu comecei a usar agenda, que é uma cultura muito familiar lá em casa, de usar agenda, anotar os compromissos do dia. Eu usava na escola, né, enfim. E aí vem o primeiro ponto, né, qual é a diferença entre um planner e uma agenda. Eu comecei usando agenda, eu usei agenda até, acho que 2021, por aí, mas eu gosto muito dessa parte de papelaria, de escrever à mão, de colar adesivo, dessa parte mais lúdica que o papel oferece. E aí eu me encantei realmente com a questão do planner, justamente porque ele tem muito mais espaço para você exercer essa criatividade e também porque ele é uma ferramenta muito mais completa, né? A agenda, você basicamente escreve compromissos dia e horário, então reunião tal, consulta tal, coisas muito pontuais. Eu sinto que a agenda é muito operacional e o planner, ele é feito para um planejamento de vida mesmo. Então você consegue colocar hábitos, metas, espaço para pensamentos livres, frases que você gostou, né? Ele é mais uma visão geral da sua vida, inclusive com essa parte dos horários e coisas que você realmente não pode esquecer, então consulta, alguma coisa específica, mas para você ter um espaço que te ajuda diariamente, semanalmente, a refletir um pouco mais na sua vida. E aí, então, eu falei que em 2018, por aí, eu comecei a usar a agenda e acho que perto de 2022 eu comecei a comprar e usar mais planner. E ano passado eu comprei o meu planner do Alma Esponsal, que eu usei esse ano. Ele já tá até um pouco manchado, todo bem usado. E aí, realmente, eu encontrei um planner que eu gostei muito, assim, todas as ferramentas foram muito úteis e me ajudaram mesmo no dia a dia. E aí eu fiquei muito feliz porque esse ano eles me mandaram o planner de 2026, que eu vou mostrar um pouco mais a fundo pra vocês. Eu também fiz um unboxing lá no Insta, então se você quiser ver com detalhes também tem lá. E eu falei que eu uso o planner há mais ou menos uns 3 anos, mas com esse do Alma Esponsal eu realmente senti que eu aderi assim ao hábito muito fortemente. Se você me segue no Instagram, você já viu foto desse planner, porque todos os dias eu tô com ele lá rabiscando, a Aurora também rabisca, porque ele realmente tá me ajudando muito a conciliar todas as áreas da vida. Todas as ferramentas, elas são muito bem pensadas para você ter mais intencionalidade, mais leveza e realmente mais organização. E como eu falei, né, o objetivo do planner é ele ser um guia da sua vida. Eu vou mostrar algumas ferramentas que me ajudam nesse ponto. Então, uma das que eu gosto muito é esse tracker de hábitos. Ele vem semanalmente, geralmente domingo à noite ou segunda logo de manhã. Eu anoto os hábitos da semana. Muitas vezes são repetidos, né? Coisas que eu tô lutando, assim, pra implementar na minha rotina. Mas uma ou outra semana também é legal que não é uma coisa engessada, porque você também pode mudar. Então, essa semana, a minha meta vai ser diferente da semana passada, por exemplo. E aí você consegue ir mapeando, né, todos os dias, se você fez, se você não fez, entender onde que você tá errando, onde que você precisa melhorar. E valorizar também quando você tá sendo muito constante no hábito. Isso é muito gostoso, quando todos os dias você tá dando checks, fala, yes! E essa é a visão semanal dele. Então você também tem espaço para anotar todos os compromissos importantes daquele dia. E uma vez eu já recebi essa pergunta também no Instagram, né, se eu só anoto compromisso de trabalho ou só coisas fora do trabalho. O que eu geralmente faço é anotar reunião no planner, os horários realmente bloqueados, né, que eu preciso estar 100% ali. E aproveitando que eu tô mostrando a visão semanal para vocês, uma das coisas que eu gosto bastante é que tem bastante espaço, né, para escrever. Eu achei a linha desse ano super grande, assim, né, extensa, então dá até para colocar mais de um compromisso por linha, se precisar. E uma das perguntas que eu já recebi no Instagram era como eu fazia essa organização, se eu só anotava coisa da casa ou só do trabalho, como eu fazia essa divisão, e a verdade é que eu não divido. Então eu coloco coisas importantes do trabalho, coisas importantes da casa, do meu TCC, né, do meu projeto de estudo, e da família também eu coloco os compromissos, se eu preciso buscar a Aurora na escola, se eu preciso fazer supermercado, coisas também importantes que eu preciso fazer aquele dia, eu não posso esquecer, então buscar a compra do supermercado, já aconteceu de esquecer, então agora eu anoto justamente para ter esse lembrete assim constante. Eu adoro também essa parte da frase que é o meu maior santo de devoção, São José Maria. Eu gostei muito, assim, é muito legal você ver a frase da semana e levar aquilo realmente como um lema para a semana, para te ajudar
nos momentos de caos, de correria, e a lembrar do que mais importa. Não, e um detalhe maravilhoso é que esse ano eles mudaram a folha para amarelo, né, gente? Isso ficou perfeito. Eu realmente amei. Eu acho que deu outro tom, literalmente. Acho que ajuda muito, assim, a ter esse conforto visual. E ficou bem mais bonito. Então agora também, outra dica prática que eu faço é, no começo do mês, abrir o meu calendário mensal, junto com o Google Agenda também. Geralmente eu vou pegando do meu planner passado pro próximo, eu já repito, assim, eu vou abrindo mês a mês, geralmente no final do ano, então nas últimas semanas de dezembro, né, costumam ser um pouco mais tranquilas, e anotando, assim, dia 10 de abril, aniversário de uma amiga, enfim, coisas importantes que eu não posso esquecer, que também já estão no meu Google Agenda, mas que eu gosto de fazer isso também no planner, não só porque é um momento muito relaxante, mas porque várias vezes eu tô olhando muito mais pro planner do que pro Google Agenda. Então, eu também gosto de ter sempre aqui. E uma coisa que eu uso muito, pode ajudar alguém aí, quando eu vejo algum compromisso, né, importante no mês, eu anoto em um post-it e vou colando na semana daquele evento. Então, quando eu tô fazendo meu planejamento mensal, vamos dar um exemplo bem didático. 9 de abril eu tenho consulta do José. Já marquei no próprio calendário, né, dessa visão mensal. Já está no meu Google Agenda também, mas eu venho aqui, geralmente na semana anterior, e colo um post-it escrito 9 de abril, consulta José, para que de uma semana para outra eu também vá conseguindo me organizar. Então, quando eu abro aquela semana, eu falo, semana que vem tem consulta. Legal, pego e já colo o post-it no dia da consulta. Gente, sério, eu realmente preciso de muitos passos, senão eu esqueço. Mas eu gosto muito desse lembrete anterior. Então, eu tô numa fase, né, da gestação que preciso fazer muitos ultrassons. E aí eu fico com vários post-its, assim, na semana anterior, na semana, no dia, pra realmente falar, é hoje, temos que ir na clínica. Porque também, às vezes, você vai fazer seu planejamento mensal, você coloca coisas lá pro fim do mês, e aí você é pego de surpresa, né, lá pra frente. Então, sei lá, você vai vivendo o mês, e aí chega na semana do dia 20, você descobre que dia 22 você tem um médico. Então, acho que isso é muito legal também, de você anteceder, assim, um pouquinho os compromissos, pra que você não seja pega de surpresa, como eu já fui. Outra coisa que eu acho super legal é essa questão dos pontos de luta, né? Coisas que eu vou tentar melhorar esse mês, que coincidem muito com o meu queridinho, assim, realmente foi uma ferramenta que me conquistou muito, que é a parte do exame mensal. Então, se você assistiu meu vídeo sobre plano de vida, se você não assistiu, ele está aqui. Eu falo um pouco sobre essa questão do exame diário, da gente sempre estar pensando no que a gente fez, o que poderia melhorar, o que deu super certo e também ficar muito feliz por isso. E, basicamente, esse planner faz isso todos os meses. Então, sabe aquela coisa de você fazer as metas no começo do ano? Quando chega fevereiro, março, você já nem lembra mais do que você escreveu? Isso ajuda muito, esse exame mensal. Porque, primeiro, na parte do planner, você já vai anotar suas metas. Então, não é aquela coisa de você anotar num papel, perder o papel e não lembrar mais do que você queria, assim, pro ano novo. As metas sempre estarão, assim, com você. E na parte do exame mensal, você consegue ir olhando para várias áreas da sua vida e realmente vendo como que você tá indo, né? Então, as áreas que a gente analisa é vida espiritual, família, trabalho, vida intelectual, vida social, e esse ano eles acrescentaram descanso, que eu realmente acho que vai ser uma coisa muito boa, muito útil para mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande nesse tema. E a ideia é que em cada área dessas, você coloque o que progrediu, né, mudanças que você conseguiu implementar, às vezes o que regrediu e como você quer melhorar para o próximo mês. E aí, no próximo mês, já tem essa parte do objetivos do mês, assim, para você realmente focar e ficar bem persistente neles. Eu gosto muito dessa ideia do exame mensal, porque realmente parece um mini ano novo, assim, você entra no mês com mais intenção, com mais foco, assim, em melhorar, às vezes, o que não deu tão certo. Geralmente, eu tento fazer disso um momento muito gostoso, ir num café, ter 20 minutos, assim, não é que você vai passar horas preenchendo isso, mas preencher com intenção realmente ajuda muito a dar o tom do mês seguinte e não ter muito aquela sensação de que o ano passou por você, sabe? A vida tá muito corrida, as coisas estão acontecendo, então se a gente não tiver esses momentos de pausa e de pensar como que dá pra ser melhor, o que funcionou e ficar também muito feliz com essas pequenas vitórias, você só se sente levado, assim, pela vida e não consegue aproveitar muito o caminho. Bom, então é assim que eu uso o Planner e o Google Agenda no meu dia a dia. O Planner vem muito nessa linha
de eu pensar mais a Laís como pessoa, tudo que eu quero alcançar, não esquecer dessa parte das coisas que eu gosto, né? Então eu compro caneta para preencher o planner, compro adesivo, realmente eu transformo ele quase num hobby, assim, para mim é muito terapêutico, além do próprio fato de que anotar à mão também nos ajuda a lembrar mais, né? E o Google Agenda ajuda muito nessa dinâmica familiar, de compromissos, lembretes, de ter sempre à mão também, acho que esse é um ponto muito importante, e conciliar os dois é realmente o que está me ajudando a conseguir ter mais constância e mais leveza, assim, nessa parte dos compromissos e não esquecer de nada. Porque para mim a organização mudou quando eu entendi que era eu conseguir ter um pouco mais de controle, assim, das coisas que são possíveis serem controladas, do meu tempo, da minha intenção a cada dia, né, de como eu vou aproveitar meu tempo, porque para mim essa parte da ordem, da organização só começou a fazer mais sentido e realmente incorporar mais na minha vida a partir do momento que eu entendi que me ajudava a ter mais controle do que era possível ser controlado, como aproveitar melhor o meu tempo, cuidar das coisas que são importantes para mim, cuidar das pessoas que são importantes para mim. E isso é muito além de só ser produtiva e querer que o dia renda todas as 24 horas. Ter 5 pães e 2 peixes e tentar render o máximo com eles, mas sem, é claro, ficar louca e descabelada. E o último ponto é que não precisa ser perfeito. Então, se você esqueceu de usar o planner por uma semana, ficou uma semana em branco, volta logo na semana seguinte. Não precisa chegar no cenário ideal, assim, vai começando, testando ferramentas que funcionam pra você. Como eu disse, né, faz 7 anos que eu me organizo, então não foi uma coisa do dia pra noite, não foi comprei um planner e agora todos os dias eu lembro de anotar. Faz 7 anos que eu anoto os meus compromissos e aí isso sim ficou enraizado. E pra criar qualquer hábito bom, leva tempo, leva esforço, mas no fim vale muito a pena. O importante é você testar, errar, voltar, começar de novo, começar mais uma vez, começar de novo, começar em março, começar agora em novembro. Não ficar tão presa, assim, nesse ideal de perfeição, porque mesmo eu, assim, tô falando, há 7 anos eu me organizo e ainda tem dias que eu esqueço de anotar, esqueci de anotar algum compromisso importante, faz parte, tá tudo bem, a gente tenta de novo no outro dia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal que me ajuda muito, e comentar também qual é a ferramenta que você já usa ou quer começar a usar para se organizar melhor agora em 2026. Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!